22 Sword Golf Magic. Capítulo 96 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. As estrelas não sabiam como reagir. Seu membro mais forte saiu assim. Por quê? E daí se aquele cara era forte? Eles eram 5. Por que ele saiu? Além disso, esse cara tinha a idade deles. Quão poderoso seu corpo poderia ser? Mesmo que de alguma forma ele conseguisse um corpo no estágio de soldado intermediário, o aluno mais velho tinha vários anos de experiência em batalha com ele. E o que você vai fazer agora? Shang perguntou. Stars se virou para Shang quando ele falou, mas percebeu que Shang não estava falando com ele, mas com os outros 3 alunos. Alguém mais poderoso e mais experiente do que você percebeu que não é uma boa ideia me atacar. Você seguirá as ordens de seu líder sem pensar ou tomará a decisão sensata e partirá? Não dê ouvidos às suas palavras vazias. Stars gritou com uma expressão furiosa. Seu comportamento educado e civil desapareceu completamente quando ele percebeu que Shang estava ameaçando o grupo de pessoas que ele construiu com tanto trabalho. Jaren era um covarde. Éramos 5 pessoas e ele é vários anos mais velho que ele. E daí se esse cara for forte? Nós somos 4. Ele é 1. Quão forte ele pode ser? Ele é tão velho quanto nós. Estrelas gritaram. Os outros 3 alunos não estavam mais calmos. Eles não tinham ideia do que deveriam fazer agora. Eles não tinham experiência ou instintos para sentir o poder de outro humano. Eles eram simplesmente novos alunos de famílias de nível médio. Eles não sabiam o quão poderoso era seu oponente. 2 correntes conflitantes de lógica colidiram em suas mentes. O líder do esquadrão desistiu sem lutar, o que significava que esse cara tinha que ser muito poderoso. No entanto, ele também tinha apenas 14 e 15 anos. Então, quão poderoso ele poderia ser? Esses foram os 2 pensamentos que colidiram um com o outro. Qual deles estava certo? Eles não tinham ideia. Enquanto isso, vários outros alunos pararam ao lado. Eles perceberam que algo interessante estava acontecendo e vieram assistir. O mais experiente dos alunos sentiu o poder de Shang e ficou chocado. Alguém tão jovem e tinha um corpo tão poderoso. Como isso foi possível? Ele veio de alguma família nobre de alto escalão? Mas quando eles superaram o choque, eles apenas sorriram. Oh, isso ia ser bom. Stars notou que todos os alunos pararam ao redor deles para assistir. Quando Stars viu todos os olhos observando, sua ansiedade disparou pelo telhado. Ele não podia se humilhar na frente de tantos alunos. Ele sentiu como se toda a academia estivesse assistindo. Stars já havia começado a suspeitar que ir contra Shang poderia não ter sido a ideia mais inteligente, mas ele não podia recuar agora. Se ele recuasse agora depois de fazer um ato tão grandioso, não seria mais capaz de olhar ninguém nos olhos. Ele teve que ir até o fim. Na pior das hipóteses, ele teria que levar uma leve surra. O nome de sua família o protegeria do pior, pelo menos. Stars se voltou para Shang novamente com os dentes cerrados. Então, ele olhou para seus lacaios. Não se esqueça, você assinou um contrato. Jaren não. Você não pode desobedecer a uma ordem razoável, ele disse com um tom ameaçador. Normalmente, Stars nunca teria ameaçado seus subordinados. Afinal, era importante que os subordinados gostassem do líder. Se não o fizessem, muitos problemas ocorreriam. No entanto, Stars não teve outra escolha. Seus subordinados já estavam começando a hesitar. Ele teve que empurrá-los para frente. Quando os 3 ouviram as palavras de Stars, eles fizeram caretas. Ele estava certo. Se quebrassem o contrato, teriam de devolver tudo o que receberam das Stars. Comparados a Jaren, esses 3 haviam se juntado aos Stars muito antes, o que significava que já haviam gastado muito de sua riqueza. Pagar tudo de volta agora seria quase impossível. Mesmo que vendessem os produtos que haviam comprado novamente, não receberiam o preço total e precisariam trabalhar duro por meses. Eles eram apenas guerreiros do estágio de soldado inicial. Não havia muitas opções para ganhar muito dinheiro para eles. Eles não podiam nem matar Pesticats.
No final, os três cerraram os dentes e olharam para Shang impotentes. Eles decidiram que sacrificariam sua saúde hoje. Apanhar era melhor do que trabalhar durante meses. Quando Shang viu suas expressões, ele estreitou os olhos. Eu não me importo se você está sob ordens. Você é livre para desobedecer essas ordens. Se você me atacar, vou tratá-lo como um inimigo, ele disse friamente. Os corpos dos três alunos tremeram, mas eles apenas cerraram os dentes. Sim, eles poderiam decidir desobedecer à ordem, mas o custo seria muito alto. A essa altura, os três haviam percebido que provavelmente não tinham chance contra Shang. Se até mesmo o líder do esquadrão, que eles não conseguiram vencer contra 3 contra 1, tivesse ido embora, eles não teriam chance. Por causa disso, não importava como eles lutavam. Enquanto lutassem, estariam cumprindo as ordens. Um dos três alunos cerrou os dentes e preparou um soco. Então, ele deu um soco em Shang. Pacote. Shang pegou o braço com os olhos estreitados. Ele já havia planejado fazer desse grupo de alunos um exemplo. A academia tinha vários Watermages, o que significava que os alunos não morreriam, desde que Shang não os matasse instantaneamente. Hoje, ele se certificaria de que ninguém mais o incomodaria. Shang agarrou o antebraço do aluno com toda a força, quebrando o rádio e a ulna, os dois ossos do antebraço. O som de ossos quebrando e as lascas cavando na carne ecoaram por todo o pátio enquanto o rosto do aluno se arregalava de dor e horror. Então, Shang agarrou a mão do aluno com o outro braço e puxou. Hip. Shang arrancou a mão do antebraço e a jogou na parede, quebrando em vários pedaços sangrentos. Os espectadores respiraram fundo entre os dentes. Bang. Por fim, Shang chutou o aluno. Bang. O aluno atingiu a parede do prédio principal com um impacto retumbante. Mais sons de ossos quebrando podiam ser ouvidos no pátio. Quando o aluno caiu no chão, ele não gritou. Em vez disso, ele começou a ter convulsões enquanto seu corpo convulsionava no lugar, gorgolejando grosso e sangrento de sua boca. Ele tentou respirar, mas apenas sangue entrou em seus pulmões, que então gorgolejou novamente. Até agora, o pátio estava em silêncio mortal. Os alunos mais novos estavam acostumados a brigar uns com os outros, mas de certa forma, a maioria dos alunos lutadores ainda eram adolescentes. Socar alguém e chutá-lo era normal. Ficar machucado ou um ou dois ossos quebrados também era normal. Mas isso não era normal para eles. Este aluno estava legitimamente morrendo. Ele estava sufocando em seu próprio sangue. Enquanto isso, Shang olhou com os olhos apertados para os outros dois alunos. Mova-se, disse ele friamente. Os outros dois alunos ficaram paralisados de terror. Eles esperavam ser espancados, mas não esperavam isso. Isso não era normal. Isso não foi apenas uma surra. Quando eles ouviram as palavras de Shang, eles rapidamente pularam para o lado. O contrato deles foi esquecido há muito tempo. O medo deles era simplesmente poderoso demais. Shang caminhou até Stars com os olhos estreitados. Stars ainda olhava com terror para o estudante moribundo, e ele não percebeu a aproximação de Shang. Quando fez, já era tarde demais. O corpo de Stars congelou de terror quando ele viu os olhos de Shang diretamente na frente dos seus. Minha família. Antes que Stars pudesse terminar sua frase, Shang enfiou a mão direita na boca, segurando sua mandíbula. Os olhos de Stars se arregalaram em terror absoluto. Não. Rip. Shang arrancou sua mandíbula. Os alunos mais novos engasgaram de horror. Claro, ainda havia vários alunos que assistiam a tudo com olhos calmos. Eles também haviam matado humanos antes e sabiam que esses dois alunos não morreriam. Sim, Shang tinha sido bastante brutal, mas contanto que ele não os matasse, ele tinha permissão para fazer isso. As estrelas começaram a gritar bobagens incoerentes enquanto ele se contorcia no chão. Bang! Shang esmagou a mandíbula em sua mão e jogou a bola de sangue no chão ao lado de Stars. Não me aborreça de novo, ele disse antes de entrar no prédio. Do lado, um dos professores suspirou e pegou os dois alunos.
Ele estava acostumado a trazer alunos feridos para o Mago da Água. Mas realmente, aquele cara era um pouco cruel demais. Replantar algo é muitas vezes mais caro do que simplesmente recolocar algo. Ele realmente teve que destruir aquele braço e mandíbula. Bem, eu não tenho que pagar. Sword Golf Magic. Capítulo 97. Shang fechou a porta atrás de si depois de entrar em seu quarto. Então, ele apenas ficou lá no quarto quase escuro. A pequena fenda não deixava passar muita luz. Silêncio. Shang apenas esperou em silêncio. No momento, o coração de Shang estava batendo rapidamente enquanto o suor escorria por seu corpo. Um profundo sentimento de culpa estava dentro de seu coração. Ele agiu de forma fria e brutal, mas isso não refletia a verdade. Esta foi a primeira vez depois daquela noite fatídica que Shang feriu outra pessoa a tal ponto. Socar alguém, quebrar um braço ou coisas semelhantes ainda eram relativamente normais para Shang. Afinal, ele havia sido um lutador em sua vida passada e era normal que os lutadores se machucassem em uma luta. No entanto, o que ele fez lá fora não era normal para um lutador. Shang pode estar no corpo de um jovem de 15 anos, mas em sua mente, ele ainda se via como um jovem de 23 anos. Então, quando ele olhou para os outros alunos, Shang não viu pessoas de sua idade, mas crianças. Eles eram crianças. Além disso, o que eles teriam feito com ele? No máximo, teriam quebrado um ou dois ossos e teriam lhe causado algumas contusões. Shang tinha visto má intenção em seus olhos, mas Shang não tinha sentido a verdadeira maldade vindo deles. Eles só queriam derrotá-lo para mostrar sua superioridade. Eles eram apenas crianças. No entanto, Shang tinha feito coisas horríveis para eles. Um deles esteve à beira da morte, enquanto o outro passou por uma dor inimaginável. Shang tinha suas razões para agir com tanta brutalidade, mas ainda era difícil. Na Terra, Shang teria ido para a prisão por suas ações. Sim, eles o atacaram, e Shang tinha o direito de se defender. Mas era isso, defender. Em relação ao primeiro cara, quebrar o braço e chutá-lo teria sido o suficiente. A ação de Shang de arrancar seu braço foi além da mera defesa. Porém, o pior ataque foi com o Stars. Starsne tentou atacar Shang. Sim, ele havia dado a ordem, mas nunca demonstrou intenção de atacar Shang. Shang poderia simplesmente tê-lo derrubado, jogado fora ou imobilizado. Arrancar a mandíbula de alguém não era considerado legítima defesa. Eu fiz a coisa certa, Shang pensou enquanto respirava fundo. Com essa exibição, menos pessoas vão me incomodar no futuro e não terei que fazer algo assim novamente. Os outros alunos viram o que acontece quando tentam me atacar e não vão tentar algo assim novamente. Minhas ações foram certas. Essa foi a decisão certa. Distraído, Shang pegou a faca de esfolar que havia comprado e começou a raspar a barba. Eu fiz a escolha certa, ele repetiu para si mesmo em sua mente. Enquanto os golpes rítmicos da faca continuavam, Shang continuou a repetir as mesmas palavras para si mesmo em sua mente. Shang não sabia há quanto tempo estava se barbeando, mas quando sentiu algo molhado em sua mão direita, parou. Ele olhou e viu o sangue escorrendo da faca. Shang tocou sua mandíbula, mas já estava totalmente curada. Ele nem havia notado que havia se cortado enquanto se barbeava aí, a julgar pela quantidade de sangue, não fora pouco. É uma faca de esfolar. É lógico que corta a minha pele enquanto me barbeio. Eu deveria ter mais cuidado no futuro, Shang pensou antes de lavar a faca e deixá-la em seu quarto. Shang também lavou as mãos antes de sair da sala novamente. Shang saiu do prédio e olhou os arredores. O sangue de antes havia sumido e os alunos voltaram a fazer o que quer que estivessem fazendo. Poucas pessoas estavam olhando para Shang, e as poucas que o fizeram desviaram o olhar rapidamente ou perderam o interesse. Era como se nada tivesse acontecido. Quando Shang viu isso, ele percebeu mais uma vez que estava realmente em um mundo diferente. Se algo assim tivesse acontecido na Terra, as pessoas ainda estariam aglomeradas em torno da área onde aconteceu enquanto a polícia investigava o local. Neste mundo, era normal.
Shang olhou para o grande relógio acima da entrada principal do prédio principal. Normalmente, os guerreiros realmente não se importam com a hora do dia. Eles se concentraram principalmente na posição do sol para julgar o tempo. No entanto, os magos introduziram uma medida de tempo mais precisa, que eram os relógios. Os magos costumavam estar muito ocupados e não podiam simplesmente agendar as coisas com base na posição do sol. Por exemplo, eles poderiam ter duas reuniões à tarde. Para qual deles eles devem ir primeiro? Além disso, a definição de tarde era diferente de pessoa para pessoa. Por causa disso, os magos usavam relógios enquanto os guerreiros usavam a posição do sol normalmente. Mas como essa academia era muito sofisticada e também incluía muita educação sobre magos, ela adotou o relógio. Havia também o nome do dia da semana ao lado do relógio. A academia sabia que os guerreiros muitas vezes esqueciam o tempo enquanto estavam totalmente focados no treinamento. Estou com sorte. A lição principal para Caterpillar Class começará em breve. Estou empacado nas técnicas e preciso do feedback de um dos professores. Shang caminhou em direção ao norte, em direção aos campos de treinamento maiores. A lição principal para Caterpillar Class ocorreu lá. Depois de caminhar um pouco, Shang viu vários campos de treinamento e arenas diferentes. Felizmente, havia placas ao lado de cada campo de treinamento, e Shang rapidamente encontrou uma placa com uma lagarta. O campo de treinamento tinha alguns alunos mais velhos. Provavelmente havia cerca de 20 alunos com idades entre 17 e 19 anos. A maioria deles estava conversando em grupos enquanto alguns deles balançavam suas armas como aquecimento. Os alunos foram autorizados a sacar suas armas em um campo de treinamento, mas foram proibidos de ameaçar outras pessoas. Se quisessem mexer com outro aluno, teriam que guardar a arma novamente. Quando Shang entrou no campo de treinamento, alguns alunos olharam para ele. Alguns deles franziram as sobrancelhas. Alguns deles olharam com ceticismo para Shang. Alguns estreitaram os olhos e alguns até sorriram educadamente. Mas nos segundos seguintes, os dois primeiros grupos mudaram sua expressão para uma surpresa antes de permanecerem uma estranha. Shang era muito jovem para ter tal poder. Shang percebeu tudo isso. Com certeza, esses alunos são todos muito experientes. Alguns deles notaram meu poder à primeira vista, mas mesmo aqueles que não perceberam rapidamente. Esta foi uma diferença gigantesca de quantos outros alunos interagiram com Shang. Stars e seu grupo nem perceberam quando Shang os ameaçou. O aluno mais velho do grupo Stars notou lentamente o poder de Shang, mas ainda demorou um pouco para realmente entendê-lo. O loiro que tentou empurrar Shang para o lado também percebeu, mas só quando Shang já havia empurrado seu braço para o lado duas vezes. Havia diferenças definitivas entre alunos de diferentes idades. Os novatos que tinham cerca de 14 anos quase nunca notaram o poder de Shang. Os jovens de 16 anos perceberam, mas não foi fácil. Nem todos acreditaram no que sentiam, e demorou um pouco. Enquanto isso, os jovens de 18 anos perceberam a distância em questão de 2 segundos e rapidamente acreditaram em seus instintos. Depois que Shang entrou no campo de treinamento, alguns alunos ainda olhavam para ele. Então, um deles franziu a testa. "Acho que você está na série errada", disse ele. Sword Golf Magic. Capítulo 98. Aquele que falou com Shang era um homem alto com cabelo azul curto. Ele provavelmente tinha cerca de 19 anos, e foi por isso que Shang o rotulou como um homem em vez de um menino. Uma espada verdadeiramente gigantesca, larga e imponente estava em suas mãos. A espada tinha provavelmente 1,5 metros de comprimento e meio metro de largura. Um machado-martelo gigante mostrava uma sensação de ferocidade e brutalidade, enquanto uma espada mostrava versatilidade e compostura. Essa espada gigantesca exibia um sentimento misto entre os dois. Era feroz e poderoso, mas também havia contenção dentro dele. "Ele é poderoso", Shang pensou enquanto olhava para o cara, um brilho de surpresa visível em seus olhos. Por que surpreender? Porque Shang sentiu um sentimento mortal de perigo irradiando daquele homem.
Isso por si só não seria tão surpreendente, no entanto. A parte surpreendente era que ele só tinha um corpo no estágio de soldado tardio, um nível inteiro abaixo de Shang. No entanto, Shang podia sentir muito claramente que, se os dois lutassem seriamente, Shang provavelmente morreria. Com certeza, eu tenho que trabalhar em minha força de batalha, Shang pensou. Eu posso lidar incrivelmente bem com feras, mas ainda sou um novato quando se trata de outros humanos. Sim, vou te mamar nos seios da sua mamãe. Outro cara gritou do lado com uma voz ridícula. O homem de cabelo azul franziu a testa e Shang olhou para o outro cara que acabou de gritar. Era um homem relativamente pequeno com longos cabelos verdes. Ele tinha uma espada longa, mas fina na mão, e seu sorriso mostrava ridículo e arrogância. Shang imaginou que ele tinha cerca de 17 anos. Quando Shang viu o cara de cabelo verde, ele não se sentiu ameaçado. Ele definitivamente tinha algum poder para ele, mas não era uma ameaça real para Shang. Shang sentiu que, desde que não se tornasse descuidado, deveria vencê-lo facilmente. O cara de cabelo verde nem estava no mesmo mundo que o homem de cabelo azul em termos de poder. É exatamente por isso que você está no último lugar da classe, eu ver. O homem de cabelo azul disse com um tom de repreensão enquanto olhava para o cara de cabelo verde. Eu ver. Com que frequência os professores lhe disseram para sentir o poder de todos de perto, mesmo que sua aparência não seja ameaçadora. Eu ver franziu a testa com desconforto. Ele definitivamente parecia alguém que havia sido acusado injustamente. Por que você está me culpando? Você foi quem disse isso primeiro, Astor. Eu ver disse com uma voz ofendida. Eu quis dizer que ele deveria estar no grau de preparação, não nas séries mais jovens, disse Astor com aborrecimento. Ele está no pico do estágio de soldado. O que? Eu ver gritou de surpresa. Então, ele olhou para Shang e seus olhos se arregalaram em choque. Como? Mas depois de um tempo, eu ver franziu as sobrancelhas. Então, ele bufou. Ah, não é de admirar. Você é um daqueles garotos nobres, hein? Shang apenas olhou para eu ver com uma expressão neutra. Aposto que sua família colocou todos os tipos de pílulas e remédios em seu corpo. Aposto que você nunca matou um gato de peste antes. Eu ver disse com um bufo ridículo. Astor apenas franziu a testa, mas não disse nada. Em sua percepção, o poder de Shang também parecia surpreendentemente fraco para alguém no Peaxodier Stage. Astor poderia lutar contra alguns alunos do Peaxodier Stage igualmente, mas ele não poderia dizer que poderia derrotar qualquer um deles facilmente. Exceto Shang. Astor sentiu que poderia vencer Shang com muita confiança, o que definitivamente não era normal. No entanto, Astor ainda reservou seu julgamento de Shang. Sim, Shang tinha uma força de batalha muito fraca, mas também era muito mais jovem que eles. Com alguns anos de treinamento, ele poderia facilmente fechar a lacuna. Além disso, Astor sentiu um certo sentimento vindo de Shang. Astor sentiu que Shang já havia visto seu quinhão de batalhas antes. No entanto, isso também não fazia muito sentido na mente de Astor. Como a força de batalha de Shang poderia ser tão fraca se ele tivesse participado de tantas batalhas? Por causa de todas essas incertezas, Astor reservou seu julgamento. Enquanto isso, Shang olhou para eu ver por um segundo antes de se virar para Astor novamente. Estou na série correta, disse ele. Faço parte da classe avançada da Caterpillar. Isso surpreendeu os alunos ouvintes ao lado. Definitivamente não era normal ter alguém com um corpo mais poderoso em uma série inferior. Afinal, o poder do corpo era literalmente o único critério para qual grau alguém pertencia. Por que você está no grau avançado? Alguém perguntou. Shang olhou. As mulheres eram poucas e distantes entre si na academia do guerreiro. A maioria deles se concentrava em magicos que não conseguia muitas vezes escolher uma carreira diferente. Por causa disso, não havia muitas mulheres nesta academia. No entanto, alguns deles ainda existiam, como a pessoa que acabara de fazer uma pergunta a Shang. Ela tinha cabelos grisalhos, mas a cor do cabelo não a fazia parecer velha.
Era óbvio que essa era a cor natural de seu cabelo. Ao contrário do que se poderia esperar, ela carregava um enorme e pesado martelo de guerra. Ela também era bastante alta e estava cheia de músculos por toda parte. Ela definitivamente não era uma tarefa simples. Estou nesta série porque preciso trabalhar em minha força de batalha pelos próximos 2 anos, respondeu Shang. Entrei há apenas alguns dias. A mulher de cabelos grisalhos franziu a testa, mas não disse mais nada. É surpreendente que seus pais possam obter tal riqueza e status, mas estragar a criação de um filho a tal ponto, Elver ridicularizou de lado novamente. Seu corpo é tão poderoso, mas seu poder é tão fraco. Seus pais não sabem. Você parece estar totalmente focado em meus pais, Shang interrompeu Elver. Isso é porque você está infeliz com seu? Alguns dos alunos ficaram positivamente surpresos quando viram que o novo cara mordeu de volta e olharam para Elver com expectativa. A maioria dos alunos da classe já estava irritada com as constantes besteiras de Elver. Aos olhos deles, ele estava agindo como uma criança, procurando uma briga com qualquer um que ele pensasse que poderia vencer. Essa reação dos outros alunos mostrou a diferença entre jovens adolescentes e jovens adultos. Muitas vezes, os valentões do ensino fundamental e médio eram os garotos populares da classe. Afinal, eles eram poderosos, dominantes e seus insultos eram engraçados. Mais tarde, porém, essas mesmas pessoas estariam mais do lado impopular. A maioria dos alunos na cidade estava na escola ou academia para aprender e não queria ser incomodado por alguém constantemente assediar outra pessoa. Além disso, parecia infantil em suas mentes. Elver provavelmente foi uma das crianças mais populares nas 2 primeiras séries, mas depois de entrar na série avançada, as coisas mudaram de repente. Quando Elver ouviu as palavras de Shang, ele apenas bufou. Você acha que eu sou estúpido o suficiente para entrar em uma briga com alguém no Peaxo de Estage? Que tal você rastejar de volta para sua babá e chupar mais um pouco de remédio? Shang não respondeu e olhou para Astor. Quando o professor costuma vir? Tenho algumas perguntas. Astor, que já havia voltado ao aquecimento, respondeu sem olhar para Shang. Ele deve estar aqui a qualquer segundo agora. Obrigado, disse Shang antes de ficar em silêncio novamente. Então, o silêncio voltou. A maioria dos alunos voltou a fazer o que estava fazendo anteriormente, enquanto Elver continuou lançando sarcasmo para Shang. A mulher de cabelos grisalhos também lançou algumas carrancas para Shang, mas Shang sabia que não era para ser uma provocação. Ele imaginou que ela provavelmente estava infeliz por alguém com um corpo mais poderoso estar em sua classe. Assim como Astor disse, o professor chegou alguns segundos depois. Quando Shang viu o professor, ele secretamente respirou fundo de aborrecimento. Ótimo, é aquele cara. Suon de Golf Magic. Capítulo 99. A professora tinha chegado. Era um homem de meia idade, provavelmente na casa dos 40. Ele tinha alguns cabelos grisalhos aqui e ali e carregava uma espada na cintura. Era aquele professor que guardava o portão da academia na noite em que Shang chegou. Shang definitivamente não era o maior fã daquele professor. Por alguma razão, falar com ele era irritante e frustrante. Tudo bem, pessoal, o professor anunciou quando ele chegou. Vamos começar com a lição de hoje. Posso fazer uma pergunta? A mulher de cabelos grisalhos perguntou com uma voz alta, mas educada. O que foi, Sarah? Perguntou a professora. Não é o poder de nossos corpos a própria base sobre a qual as notas são decididas? Ela perguntou. Sim, então? O professor perguntou com um pouco de aborrecimento. Então como é que a nova pessoa em nossa série tem um corpo no pico do estágio de soldado? Ele deveria fazer parte do grau de preparação, Sarah perguntou. Assim como Shang esperava, Sarah ficou incomodada com a presença de Shang em sua série. O professor franziu a testa em confusão. Depois de ouvir a pergunta de Sarah, ele olhou ao redor dos alunos reunidos e rapidamente descobriu o estranho. Quando ele viu Shang, o professor bufou um pouco irritado. Claro que você acabaria na minha classe, ele resmungou principalmente para si mesmo. Shang não tinha certeza de como deveria responder. Ele deveria pedir desculpas?
Ele deveria dizer olá. No final, Chang não se preocupou em reagir e simplesmente não fez nada. Não sei. Deixe-me perguntar, disse a professora Sarah. Obrigada, Sarah disse educadamente. O professor convocou um pequeno cristal e olhou para ele. Soran, o que está acontecendo? Porque é um aluno do PIAC Soldier estágio no meu nível avançado. Olá, Loran. Não está um belo dia? A voz exasperada de Soran saiu do cristal. Sim, sim. Olá, Soran, o professor de meia-idade, professor Loran, disse com uma voz aborrecida. Então, porque é um aluno do PIAC Soldier estágio no meu nível avançado. Você está falando sobre Chang? A voz de Soran perguntou. Ele finalmente apareceu para as aulas. Eu não sei o nome dele, professor Loran resmungou. Então por que você não vai perguntar a ele? Disse a voz de Soran. O professor Loran resmungou. Ei, você! Ele gritou enquanto olhava para Chang. Sim, eu sou Chang. Chang respondeu. Eu nem fiz minha pergunta. É uma cortesia comum deixar os outros terminarem de falar, o professor resmungou. Chang franziu a testa. Não é óbvio que você ia perguntar? Todos nós podemos ouvir sua discussão. Eu só queria apressar as coisas. Apressar as coisas? A professora bufou. Então por que estamos falando tanto sobre esse assunto? Se você tivesse me dado tempo para fazer minha pergunta, já teríamos terminado. Isso é porque Chang começou a gritar, mas ele se conteve. Então, ele respirou fundo. Este homem agora era seu professor, e Chang não deveria discutir muito com ele. Sim, professor. Não vou interrompê-lo novamente, Chang disse com um pouco de aborrecimento. O que? Professor Loran quase gritou. Por que você desistiu? É óbvio que você não acredita verdadeiramente no que está dizendo. Você acha que eu sou tão estúpido que cairia nessa? Chang cerrou os dentes em frustração. Porque eu não quero entrar em uma discussão com a própria pessoa com quem eu deveria aprender, Chang disse um pouco mais alto. Então, qual é o nome dele? A voz de Soran saiu do cristal novamente. Você não responde há um tempo. Você entrou em uma discussão de novo? O professor Loran só queria gritar de volta para Chang, mas a voz de Soran o deteve. Sim, o nome dele é Chang. Então, por que ele está na minha série? Ele perguntou novamente. Como os outros alunos reagiram a essa troca? Surpreendentemente, eles não ficaram nem um pouco surpresos. A julgar por suas reações, parecia normal que o professor Loran entrasse em discussões o tempo todo. Há uma razão por trás disso, Soran respondeu. Nada de merda. Estou perguntando qual é o motivo. Professor Loran retrucou. Se eu pudesse te dizer o motivo, eu teria te contado, Loran, Soran disse com um pouco de irritação. No entanto, não posso dizer o motivo, pois é confidencial. Apenas saiba que Chang está na sua série por ordem do reitor. Silêncio. O reitor, normalmente, era Soran quem decidia todas as diferentes classes e séries. Ele era o único responsável por atribuir os alunos à classe mais adequada. O reitor nunca se envolveu nisso tudo. O reitor estava ocupado com todos os tipos de trabalho administrativo, reuniões e assim por diante. No entanto, ele havia tomado uma decisão executiva para Chang. Por quê? Os alunos raramente ouviam falar do reitor. Eles o viam entrar e sair do prédio de vez em quando, mas era só isso. Então, por que ele de repente se envolveu quando se tratava desse aluno? Ordens do reitor? Professor Loran perguntou novamente. Sim, disse Soran. Quanto ao desenvolvimento de Chang, você só precisa verificar duas coisas. Se você me colocar no viva voz, desative-o, pois os outros alunos não devem ouvir assuntos particulares de outros alunos. Palestrante. Chang pensou com uma expressão estranha. Aquele cristal é um telefone? Quero dizer, meio que é, mas ainda parece estranho ouvir a palavra viva voz neste mundo. O professor Loran colocou o cristal no ouvido e se afastou alguns metros. Depois disso, ele falou baixinho no cristal. Os outros alunos esperaram cerca de 1 minuto até que o professor Loran voltasse. Tudo bem, vamos começar com a aula,
O professor Loran anunciou. Com licença, professora, disse Sarah, a mulher de cabelos grisalhos. E a minha pergunta? Por que ele está na nossa série? O professor Loran franziu a testa. Você ouviu o que eu ouvi? Você sabe o que eu sei? Que resposta você espera de mim? Ele está aqui sob as ordens do reitor. Se você tem um problema com isso, vai reclamar com o reitor. Sarah franziu a testa para a barragem que o professor Loran havia desencadeado sobre ela. Obrigada, professora, ela disse com um pouco de aborrecimento. O professor Loran bufou silenciosamente. Tudo bem, então vamos começar com a aula. Eu tenho uma pergunta, Chang interrompeu. O que? Professor Loran retrucou. Pare de tentar atrasar a aula de novo e de novo. O que se passa contigo? Esta foi a primeira vez que interrompi, Chang disse com uma careta. As duas perguntas anteriores vieram de outra pessoa. Esta é a primeira pergunta que lhe fiz hoje. Eu não ligo. Você é a razão pela qual a aula está atrasada. Faça sua pergunta após a aula. Professor Loran gritou. Não sei se pode esperar tanto tempo, disse Chang. O professor Loran gemeu alto. Mutar. Vá em frente. Perguntar. Como chego ao estágio geral? Chang perguntou. Por um segundo, o professor Loran olhou surpreso para Chang. Por quê? Bem, como você pode ser tão estúpido? Professor Loran gritou. Você sabe muito bem que não deve chegar ao estágio geral. Eu sei disso, porra. Chang gritou porque não conseguia mais controlar sua frustração. Estou pedindo para evitar especificamente fazer isso. Não quero chegar à etapa geral por acaso. Os alunos olharam com expressões complexas para Chang. Atingir acidentalmente o estágio geral? Eles estavam trabalhando com todas as suas forças para um dia chegar ao estágio geral, mas Chang estava com medo de chegar lá acidentalmente. E qual foi a resposta do professor Loran? Essa pergunta poderia ter esperado depois da aula. Ele resmungou com frustração. E como vou saber disso? Chang gritou. Não sei como alcançá-lo. Então, também não sei quanto tempo me resta para perguntar. Ao lado, Astor suspirou. Porque as aulas do professor Loran sempre atrasavam. Porque ele sempre tinha que discutir com alguém antes das aulas começarem. Sword Golf Magic. Capítulo 100. Depois de mais alguns minutos de discussão, Chang finalmente obteve sua resposta. Segundo a explicação do professor Loran, para avançar no estágio do soldado é necessário que o guerreiro fortaleça diferentes partes do corpo. Um ser humano normal alcançaria o estágio inicial de soldado simplesmente se tornando um adulto. A presença natural de mana nos arredores fortaleceu seus corpos naturalmente até certo ponto. Por causa disso, até o adulto mais normal já tinha um corpo do nível de um atleta profissional da Terra. Claro, chegar ao estágio inicial de soldado aos 18 anos já era tarde demais para alguém que queria se tornar um guerreiro. Se alguém quisesse se tornar um guerreiro, precisava atingir o estágio inicial de soldado aos 14 anos, no máximo. A maneira de chegar cedo ao estágio inicial de soldado era muito simples. Treinamento normal. Correndo, levantando algumas coisas, escalando coisas, o que for. Desde que a criança fosse muito ativa fisicamente, ela o atingiria cedo. Quando Chang perguntou se o treinamento excessivo em uma idade tão jovem poderia ter efeitos negativos no desenvolvimento de uma criança, todos olharam para ele como se ele fosse um esquisito. Depois de algum ridículo, Chang simplesmente engoliu sua frustração. Chang não poderia ser culpado por sua pergunta. Afinal, na Terra, o treinamento físico excessivo em uma idade tão jovem pode causar problemas no desenvolvimento dos ossos. Era também por isso que as academias geralmente só aceitavam crianças a partir de 14 anos. Mas, aparentemente, neste mundo, não havia preocupação. Chang adivinhou que era humana que permitia que as crianças treinassem tanto sem problemas. Para chegar ao estágio de soldado inicial, era necessário treinar a pele e os músculos. O treinamento dos músculos era óbvio, mas o treinamento da pele era um pouco estranho na mente de Chang. No entanto, também fazia sentido.
Se os músculos inchassem muito, a expansão repentina poderia rasgar a pele. Era preciso lembrar que as pessoas neste mundo eram muito mais poderosas do que as pessoas na Terra. Na Terra, a pele teve tempo suficiente para lidar com a expansão da massa, já que ela não aconteceu muito rapidamente. Neste mundo, era um problema. Além disso, se a pele não fosse devidamente treinada, não deixaria muito mana passar. De certa forma, a pele era um filtro para o mana e, no nível básico, a pele bloqueava a entrada de muito mana no corpo. No entanto, quanto mais mana a pele de alguém tivesse, mais fácil seria para o corpo absorver mana. Essa absorção adicional era imperativa para alcançar os níveis posteriores do estágio do soldado. Shang lembrou que ele havia sangrado bastante no jardim de Duque Irlwind. Também foi assim que ele treinou sua pele. Para alcançar o estágio de soldado médio, era preciso também treinar os ossos. Depois de atingir o estágio de soldado inicial, os músculos lentamente se fecharam para ter força suficiente para quebrar os próprios ossos se fossem estressados demais. Agora, como se treina os ossos? Bem, havia 3 métodos. O método 1 era ingerir grama de dissolução óssea ou remédio feito de grama de dissolução óssea. Assim como o nome sugere, a grama de dissolução de ossos era um veneno que dissolvia os ossos. Na Terra, tal veneno teria sido visto como algo insanamente cruel. Pode essencialmente aleijar alguém para sempre. Mas aqui, era um tesouro. Com mana, pode-se regenerar ossos com bastante velocidade. A grama de dissolução de ossos era bastante comum, mas ainda era um pouco cara devido à demanda. No entanto, não foi um problema para alguém no estágio de soldado inicial conseguir dinheiro suficiente para comprar a grama de dissolução de ossos. Infelizmente, esse método foi bastante doloroso. Claro, as pessoas ricas também podiam comprar remédios feitos de grama de dissolução óssea e agentes entorpecentes para tornar o treinamento muito mais fácil de manusear. O primeiro método foi o mais lento dos 3 métodos. O segundo método era simplesmente não treinar os ossos. Não treinar os ossos não parecia muito propício quando o objetivo era treinar os ossos, mas, ironicamente, funcionou. Se alguém simplesmente continuasse treinando seu corpo, em um ponto, seus próprios músculos quebrariam seus ossos um por um, e isso os fortaleceria. No entanto, quase ninguém fez isso. Afinal, nem todos os ossos seriam quebrados pelos músculos. Os músculos do peito e da cabeça precisavam de muito tempo e treinamento para se tornarem poderosos o suficiente para quebrar seus respectivos ossos. O terceiro método era o mais simples. Basta quebrar seus ossos e ingerir remédios curativos. Foi muito direto, mas de certa forma, também foi o mais difícil de realizar. Nem todo mundo tinha força de vontade para quebrar seus próprios ossos. Também era muito perigoso. Afinal, se um osso quebrasse de maneira estranha, poderia causar hemorragia interna, o que significaria rapidamente a morte do guerreiro se não recebesse a cura imediata. Por causa disso, quase ninguém usava o terceiro método. Era cruel e perigoso. Mas espere. Se isso fosse tão perigoso, como Shang conseguiu fazer isso de maneira tão imprudente sem morrer? Era o corpo de seu guerreiro, obviamente. Sua mente não consumia uma grande quantidade de mana em comparação com pessoas sem o corpo de um guerreiro. Além disso, Shang sempre encheu demais seus estoques de mana antes de se machucar. Outras pessoas evitaram encher demais seus estoques de mana. Afinal, se o fizessem, seriam forçados a quase se matar sem volta. Os humanos geralmente não gostam de estar em uma situação em que precisam fazer algo drástico para sobreviver e definitivamente não gostam de se colocar em tal situação. Se sua força de vontade não fosse poderosa o suficiente, eles morreriam. Era assim que se atingia o estágio do soldado intermediário. Para chegar ao estágio de soldado tardio, era necessário treinar seu sangue. Sim, o sangue vinha da medula óssea. Mas apenas quebrar o osso não era suficiente para fortalecer a produção e a qualidade do sangue. Para fazer isso, era preciso sangrar muito. O corpo teve que cair essencialmente em uma crise sem sangue. O corpo tinha que estar em uma situação em que,
Se não aumentasse a produção de sangue, morreria. Depois de aumentar muito a produção de sangue, e se isso ainda não bastasse, o corpo mudaria de quantidade para qualidade, permitindo que menos sangue carregasse mais mana e nutrientes. Quando ambas as coisas foram alcançadas em grau suficiente, a pessoa teria alcançado o estágio de soldado atrasado. A maioria das pessoas atingiu esse nível ingerindo mana inhibition poder. O pó de inibição de mana tornou o transporte de mana muito difícil para alguém. Se uma pessoa normal ingerisse esse pó, provavelmente morreria, pois o mana era um componente essencial para a sobrevivência. No entanto, se um guerreiro Mitsu de estágio ingerisse, eles simplesmente perderiam a consciência. O corpo perceberia que não poderia transferir mana suficiente, então aumentou a produção de sangue e sua qualidade. Era essencialmente uma maneira de treinar o sangue sem sangrar. Claro, a outra maneira de treinar o sangue era simplesmente sangrar muito. Shang havia sangrado bastante. Para atingir o estágio de pico do soldado, era necessário treinar os órgãos. O método comum para treinar os órgãos era simplesmente ingerir vários tipos diferentes de remédios, que eram bastante caros. No entanto, um guerreiro nesse estágio já pode ganhar muito dinheiro. Depois de ingerir o remédio, eles só precisariam meditar e reunir mana enquanto seus órgãos seriam lentamente dissolvidos. Contanto que alguém meditasse, não era perigoso, mas poderia ficar perigoso se alguém fosse interrompido. Foi também por isso que a academia proibiu outros alunos de arrombar a porta de outro aluno. Claro, a outra maneira de atingir esse nível era simplesmente ferir os órgãos da maneira normal. Esse método era um pouco mais perigoso e doloroso. E, finalmente, como se chega ao segundo reino, o estágio geral. O coração. O coração era o ponto crucial. O coração exigia muito mais treinamento do que todos os outros órgãos, e o coração também agia como um grande depósito de mana neste mundo. Para treinar o coração, era necessário ferir continuamente todo o corpo repetidamente para colocá-lo sob estresse ou ferir diretamente o próprio coração, o que era muito perigoso. Claro, se alguém não quisesse fazer isso, também poderia ingerir um tipo de medicamento que conseguisse isso. O remédio tinha um nome que Shang achou muito engraçado. Foi chamado Heartburn Medicine. Na época em que Soran inspecionou o corpo de Shang, ele verificou o quão exatamente Shang estava em seu treinamento. De acordo com Soran, Shang estava cerca de 60% satisfeito com seu coração. Se Shang quisesse chegar ao estágio geral, ele precisaria destruir todo o seu corpo pelo menos mais 40 vezes. Contanto que ele evitasse fazer isso, ele poderia permanecer no estágio de soldado. Depois que tudo foi explicado a Shang, o professor Loran iniciou a aula. E a primeira coisa que o professor Loran fez foi colocar Shang em uma briga. Contra quem? Astor. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.